E aí galera, hoje eu decidi gravar um vídeo para vocês. Muita gente me pergunta, me aborda, me chama no WhatsApp, perguntando o que eu tenho que fazer para eu aprender a ser um bom investidor. E eu separei aqui para vocês 3 etapas. 3 etapas assim que eu falo que se você não seguir, você não vai se tornar um bom investidor. O dinheiro ele não vai trabalhar para você ao seu favor, sempre lembrando, né, que investimento é a única forma que você faz de ter um dinheiro sem você despender um tempo muito grande. Então eu vou falar para vocês 3 dicas que se vocês não utilizarem, se vocês deixarem ela passar, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão fazer investimentos errados, né? Vocês vão tomar algumas decisões erradas, inequívocas e que pode trazer alguma perda de capital para vocês. Então vem comigo aqui que eu vou ensinar para vocês os 3 passos. Fechado? Vamos junto. Galera, o primeiro passo aqui que vocês têm que pensar é o quê? É o preço. Entender como funciona essa dinâmica. Por que entender como é que funciona a dinâmica de preço? Um exemplo, você não pode acordar simplesmente hoje, pela manhã, olhei uma notícia na televisão e falei que vou comprar uma ação da Petrobras. Você não consegue ter uma mensuração do que? Será que vale a pena? O que eu preciso fazer para poder aprender a lidar com essa variável? Então o que você precisa fazer? Primeiro passo. Quando a gente tem que entender preço, existem 2 estudos que é muito interessante, tá? O primeiro é a análise técnica e o outro a análise fundamentalista. A análise técnica, você vai começar a aprender o quê? Como que os gráficos se comportam, igual esse gráficozinho aqui atrás de mim. Você vai entender o preço dentro do seu histórico, né? Você vai analisar o passado, presente e a projeção. Aquilo que o gráfico está te mostrando, qual é o time certo, qual que é o tempo certo de você fazer esse investimento, a maneira correta. Então você entendendo o preço, análise técnica se a gente for para ação, análise fundamentalista é quando a gente faz análise de quê? De macroeconomia, a função mais a tempo dentro da empresa, como é que a empresa está se portando, né? Ela está tendo giro de caixa, todo esse tipo de análise, tá? Então, a primeira variável, preço, é aquela variável que você deve, né, seguir e principalmente entender como que ele se comporta. O que faz valorizar? Pense. Uma ação ela se valoriza pela expectativa, né? Um exemplo muito recente que aconteceu com o Bitcoin, ele vinha subindo, né? E do nada ele caiu 40% em um dia. Variável preço. A variável preço a gente tem que analisar sempre, porque alguns investimentos a gente não sabe em qual momento o preço está e como que esse mercado se comporta dentro da análise fundamentalista e análise técnica, a gente pode perder o time e fazer investimentos errados, como a galera que fez a investimento no final do ano passado em Bitcoin. Teve muita gente que comprou Bitcoin valendo $21 mil e hoje ele não consegue passar dos $8 mil. Então a primeira variável é entender análise técnica, análise fundamentalista e saber como o preço se comporta dentro dessa expectativa. Segundo item, economia. Por que é importante entender economia? Economia, ela fala diretamente com preço, tá? Se você for para algum investimento em renda fixa, que ele vai te pagar o quê? Ele vai te pagar CDI, ou ele vai te pagar Selic, ou ele vai te pagar o IPCA. Quando você entende o comportamento de uma decisão econômica, uma decisão política, você consegue ganhar dinheiro. Ano passado tínhamos títulos pré-fixados do Tesouro Direto valendo 19% ao ano. Então a gente entendeu o quê? A dinâmica do preço. Como que o preço se comporta dentro, né, dessa dinâmica da economia. Quando um exemplo prático, tá? Um título pré-fixado. Título pré-fixado, quanto mais cai a taxa de juros, maior vai ser sua rentabilidade, variação de preço de mercado. Então eu entendi o preço, como é que funciona a dinâmica da formação de preço do Tesouro Direto. Mediante uma decisão econômica, na qual era redução da taxa de juros. O que aconteceu? Entendi o econômico, conversei com o preço.
E teve pessoas que conseguiram 80% de rendimento só de valorização de mercado em cima da queda da taxa de juros. Entende o preço? Como comporta o preço do título público. Então, você entendendo o seu cálculo, você entendendo a forma com que ele conversa, segundo passo, economia. Como está a economia hoje? Vai aumentar juros? Está aumentando a inflação? Como é que está a taxa de câmbio? Você entendendo essas três relações na economia, juros, câmbio e inflação, você consegue trabalhar a precificação. Essas três dentro do contexto, tá? Indo para o ramo de ações, temos um momento de alta taxa de juros e alta taxa de inflação. Se eu sei que as ações elas valorizam por expectativa, o que eu devo fazer? Evitar a que eu estou usando aqui para vocês. Juros caindo, inflação caindo, eu vou aplicar onde? Em empresas de varejo. Por quê? Porque elas vão aumentar, vai aumentar as vendas, né? Exemplo prático aí que aconteceu recentemente, as ações da Magazine Luiza, elas subiram 800% num determinado ano. Então isso é uma valorização muito grande. Mas por quê? Eu entendi como é que se comporta o preço de uma ação. A ação é expectativa. Fui para a economia. Como é que está o momento econômico? Momento econômico político. Juros estava baixando, inflação baixando. Isso aumenta o consumo. Expectativa de lucro para a empresa. Então isso move o preço de uma ação. Isso faz com que os investidores tenham apetite para poder estar investindo. Câmbio. Dólar alto, galera. Empresas exportadoras. Empresas exportadoras vai fazer com que você tenha uma alta na sua valorização, tá? Uma alta de câmbio, dólar para cima. O que eu devo evitar? Empresas que têm muita dívida em dólar. Porque as dívidas elas são pós-fixadas. O que seria pós-fixados? Eu pago a dívida mediante o preço que estiver do dólar no momento. Tá? Entendendo essas duas relações, preço, momento econômico, eu vou para principal, risco. O que eu devo fazer para não perder esse dinheiro? Né? A gente falou aqui só de ganho. Entendi o preço, sei como é que ele valoriza, taxa de inflação, né? Inflação alta, tal. E o risco? Como é que eu faço a mensuração desse risco? O que seria gestão de risco? As formas com que eu evito a perda de capital. Que eu fique pelo menos no 0 a 0. Como que eu posso fazer isso? Comprando uma opção. Se eu trabalhar com ação, como é que eu posso fazer isso? Comprei uma ação a R$15. Qual é o meu risco? Dela cair abaixo desses R$15. Então eu venho no mercado de opções e compro um direito de vender essas ações a R$15. Qual é o meu risco? 0. Outra forma de gestão de risco. O que eu faço para evitar uma perda num título público do Tesouro Direto? Se eu tenho um pré-fixado, né? Analisar o momento econômico. Como é que está a economia global? Então eu posso fazer alguma outra transação atrelada a um NTNB, um que pague inflação, na qual eu sempre vou ter um capital acima, né, do que a inflação pagar. Então é gestão de risco, galera. Fazer mensuração de risco é muito importante. Saber onde eu entro, onde vai ser meu ponto de ganho e onde vai ser meu ponto de perda. E o principal, emocional. Eu tenho preço, economia e risco, mas se eu não tiver um emocional forte o suficiente, eu não vou conseguir avançar, não vou conseguir ganhar dinheiro. Por que emocional? Porque se você não tem um emocional legal, o que pode acontecer? Você está dentro de uma operação que ela está te dando lucro, né? Você soube a valorização, você entendeu o momento econômico, você fez a gestão de risco. Você sabe até que ponto você pode ganhar, até que ponto você pode, né, ficar no 0 a 0. Mas
você não esperou a operação ir até o final. E o que aconteceu? Você deixou de ganhar dinheiro. Porque você não teve um emocional muito forte. Tá? Essa parte emocional, eu digo trabalhar uns conceitos chamados inteligência emocional. A inteligência emocional ela vai te ajudar nesse parâmetro, tá? Nessa forma de você fazer com que o seu cérebro também trabalhe para você. Então, galera, a dica aqui hoje fica nas 3 formas que você deve utilizar e se você não fizer, você pode não ter sucesso com o investimento. É entender o preço, entender a economia e saber fazer gestão de risco. Um ótimo sábado para vocês, galera. Um abraço!